Olá, pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos trazer para vocês o pastor Beethoven Pereira. Ele que vai contar, né, um pouquinho da sua história, como foi que ele começou no ministério, como é que funciona o ministério dele, como é as doutrinas utilizadas dentro do seu ministério. Boa noite, Boa pastor. noite, tudo bem? É um ministério um pouco diferente, né? Dessas novas igrejas que a gente vê por aí, né? É um ministério que ele busca muito a vida espiritual, né? A vida de direção com a família, né? Onde a gente está perdendo muita direção da família, né? Esse é uma das formas da gente estar aqui essa noite, né? De falar sobre isso, porque é algo extraordinário, né? Quantas pessoas que elas se entram na situação de cristão estão se perdendo, estão se afastando, né? Verdade. É um prazer tê-lo aqui, né? E O prazer é espero, meu, que é isso. e espero contribuirmos, né, para o pessoal que está em casa, levando aí um pouquinho da sua história, né, do seu ministério, da palavra de Deus, que é o Isso mais mesmo. importante. Então, eu queria hoje começar um podcast diferente, pessoal. Né? Eu pedi para que ele ore um pouquinho aqui para nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, né, possam ouvir essa oração e se edificar. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Vou pedir para que os meninos aqui, ó, prestem atenção. Eles estão atrás das câmeras, mas eles vão prestar atenção na nossa oração também. Eu creio. Vamos lá? Vamos orar? Pedir que você que está em casa, coloque suas mãos no coração, né? E feche seus olhos, né? Uma oração não é uma reza, é diferente. Uma oração é algo sincero, onde você abre o seu coração a Deus. Amém? Amém. Então fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Depois vamos começar. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, estamos aqui, Pai, neste lugar, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por este lugar. Queremos te agradecer pelas pessoas que o Senhor moveu, Pai, para esse lugar, para que a gente possa, Pai, atingir, Pai, as famílias, ó Pai, de uma certa forma com a Tua presença, Pai. Para que elas venham mudar, Pai. Para que elas venham mudar para melhor cada dia mais, Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos, ó Senhor, para apresentar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai, não só neste lugar, mas na casa e na vida das pessoas que estão, Pai, ouvindo, ó Pai, esta oração, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos te chamar, convidar a fazer morada aqui neste lugar, a fazer morada em nossas casas, a fazer morada em nossas vidas, Senhor. Entra, Espírito Santo, de uma forma diferente em nossas vidas. Entra diferente neste lugar, entra diferente em nossas casas. Ó Pai, tira tudo aquilo que não é teu, Pai. Tira, Pai, de todas essas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai. Tira, Pai, toda depressão, toda opressão, Pai, toda tristeza, toda amargura. Pai, vem levantando, Pai, traz os teus dons espirituais de felicidade, de paz, de entendimento, Pai, de saúde espiritual e material, Pai. Pai, que as conversas que nós vamos ter aqui, Pai, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo a transformar a sua vida, a transformar a sua casa, pelo poder do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá conhecer um pouquinho, né, do pastor Beethoven. Beethoven, eu queria... Pastor Beethoven, eu vou falar. Eu falo Pode Beethoven chamar de porque, Beethoven mesmo. porque eu sempre falo Beethoven, né? Por isso que eu... Pode chamar Beethoven, sem Beethoven. problema. Eu queria que você começasse, né, levando para as pessoas de casa, falando um pouquinho sobre como foi que Beethoven virou cristão. Beethoven já era cristão? Como é um pouquinho do processo, né, que Beethoven passou para hoje ser um pastor? Foi um pouco complicado a minha vida. Eu vim de uma família em que a minha avó, né, ela era descendente de feiticeiros, né? E aí minha mãe também começou como fazendo feitiçarias e consagrações. E aí sempre quando eu chegava às reuniões, né, os espíritos que incorporavam em minha avó, ela dizia assim: tem alguém aqui que está aqui que não pode ficar. Ou enquanto essa pessoa fosse embora, a gente não pode conversar, né? E eu sempre ficava curioso, né? O que é isso que está acontecendo? O que é isso? E aí fui crescendo, eu via muito espíritos dentro de casa, eu via muitas sombras, eu ouvia muitas coisas, né? Pessoas falando, ouvia vozes, né? Sentia muitos cheiros, muita coisa diferente que eu não entendia. Então eu comecei a buscar isso aí no mundo espiritual, né? Mas aí, como todo mundo, a gente tem que dar primeiro uma volta no mundo, né? Para a gente se encontrar com Deus, temos que ter o nosso testemunho de vida, né? Então eu fui um camarada que, da minha adolescência por diante, era
um rapaz que eu ganhava muito dinheiro, né? Eu trabalhava nas casas de show de Caruaru e dinheiro chegava na minha mão muito fácil, né? E aí eu começava a me prostituir, né? Com muitas mulheres na época da juventude e gastava dinheiro, achava que nunca acabaria, né? Comprava muita coisa, porque o inimigo ele tem muito sobre isso, né? Ele nos alimenta no financeiro para que a gente venha esquecer de Deus, né? Como eu já vinha de uma família que ela não procurava, que ela não buscava a Deus, então ficou cada vez mais difícil, né? Até que eu fui crescendo e as pessoas me convidavam para as igrejas e eu muitas vezes ia para a igreja para que não aborrecesse elas. Não era porque eu ia para a igreja a buscar a Deus, mas eu ia para a igreja para não aborrecer as pessoas, porque o cristão ele é insistente, muito insistente, né? E aí Você aquelas ia por pessoas... educação, no É, caso. isso. A minha avó me levava, né, depois que ela se converteu, né? Ela teve um preço muito forte na vida dela. Eu perdi um tio maravilhoso, um homem de coração bom, com 24 anos de idade, infelizmente, né, os espíritos o levaram, eu posso dizer assim, tiraram a vida dele, né? O próprio padrasto, né, meu padrasto, que era o genro dela, atropelou ele e aí com poucos dias ele morreu, né? E aí muitas coisas foram acontecendo. Aí com 35 anos que ela completou, minha mãe se encontrou com Deus, na igreja, numa igreja muito conhecida, e aí ela também começou a buscar a Deus. E aí a promessa de Deus sobre a minha casa aumentou, né? Quando Deus diz na sua palavra, ele diz que salvarei a ti e a tua família. Então, a promessa de Deus, ele não é homem nem menino para que minta, né? E aí fui resgatando tios, primos, e aí eu digo, vou visitar a igreja, né? Minha avó sempre, depois disso, começou a me levar. Antigamente ela me levava para as feitiçarias, né? Mandava eu fazer os despachos, eu fazia muitas essas coisas. E aí abandonamos tudo isso e aí ela começou a me levar para a igreja. Foi a parte mais difícil da minha família, né? É sempre difícil para a gente que é cristão levar alguém que está em casa para a igreja, É porque o pessoal de santo de casa não faz milagre, é né? desse jeito, dessa forma aí. E isso aí é verdade, né? Até na palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ele fala sobre isso, que o profeta ele não é honrado na sua casa, na sua terra, né? Então isso realmente acontece, né? Quando a gente se encontra com Deus, é algo tão maravilhoso, é algo tão especial que a gente quer levar as pessoas que ama. Só que a gente guiou as pessoas no caminho errado e quando a gente começa a fazer diferente, elas começam a entrar em contradição e não começam a entender o que é que está acontecendo, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele muda o caráter do homem, ele muda o caráter da mulher, né? Eu tenho comigo de fato, de verdade, que todo aquele que se encontra com Deus, ele não é mais a mesma pessoa, né? O caráter dele, ele muda totalmente. Então eu era uma pessoa terrível, né? Eu andava com pessoas armadas, eu andava com pessoas erradas, e aí, depois que minha avó e minha mãe se converteu, elas passaram a orar, né? Minha mãe é uma guerreira, né? Ela orava muito por mim, eu chegava em casa embriagado, e aí de madrugada ela passava óleo ungido nas mãos, colocava a mão nos meus pés e orava, e conversava. Muitas vezes eu acordava, até sorria dela de madrugada, porque ela gritava dizendo assim, Deus, eu não aceito meu filho nessa situação. Eu não aceito, Deus, meu filho nessa situação de embriaguez, de prostituição, né? E todo o dinheiro que eu peguei, realmente, tudo que eu construí, consegui casa, consegui carro, foi tudo embora. Porque aquilo que o inimigo dá, realmente ele tira de verdade, né? E isso que o senhor está falando, posso confirmar que é realmente verdade, porque eu vi também isso, né? É verdade. E eu, assim, eu acho ela uma mulher espetacular também, assim, né? Ela é uma das poucas amigas que eu tenho, que eu digo que ela é a minha segunda mãe também. Porque desde também quando eu era pequenininha, né, que ela cuidou de mim. E eu sei que até hoje ela ora por mim também. Ela é Ora sim. bem, nisso aí ela é bem... Ela é uma guerreira. Até hoje eu tenho para mim toda certeza que quando o homem e a mulher de fato, de verdade, se torna cristão, ele não dorme mais. Ele É, para de dormir, porque o Espírito Santo acorda de madrugada e você vai pegando hábito, vai pegando gosto, é né? verdade. As pessoas de dentro de casa que não entendem começam a nos chamar de louco, né? Mas é bom demais. Ser louco por Cristo é bom demais. Ser louco pelas coisas de Deus é maravilhoso. E aí eu nunca imaginei. Eu era a única pessoa da família que eles imaginavam que ia se converter, né? De fato, de verdade, né? Ser cristão, né? Que crente até Satanás é, né? Mas ser cristão, É né? verdade. Crente até Satanás é. Então aí, de repente, um certo dia eu tive uma grande experiência, né? Foi preciso que acontecesse algo comigo. Passei 9 meses no regional, um assalto que teve,
né? Foi jogada uma pedra no meu rosto, né? E aí, nesse hospital, eu comecei a tratar com pessoas, mas ainda assim, eu não me converti de coração. Eu me convertia todo final de semana. O pessoal chegava lá, um abraço pessoal que faz aquela obra lá nos hospitais, continue perseverando, é muito forte aquilo ali, né? Mas eu não me converti de coração, né? Toda vez que chegava alguém lá, dizia, você quer se converter? Pela situação de eu estar no hospital, quem não queria, né? Você está numa situação difícil, né? Num passo à morte, né? Na situação que eu fiquei, e aí a pessoa falava de Deus, eu dizia, não, eu quero aceitar Jesus, mas o coração ainda não era de Cristo, né? Então, depois disso, eu saí do hospital, depois de 9 meses, fiquei com problema no rosto, um espinho, como diz Paulo, né? Tem um espinho na carne, né? Muito forte. Fiquei com um defeito no olho. E aí, dessa forma, eu comecei a pensar mais em Deus, né? Mas ainda não parei. Passei um tempo de uns 3 a 4 meses. E aí, perdi toda a minha família, né? Perdi a esposa, perdi os filhos, porque eu desacreditei da vida, né? E aí, até para trabalhar ficou difícil. Fui para casa da minha mãe e ela ficou nessa casa e disse assim, filho, eu vou para outra casa e você vai ficar nessa. Porque a gente também, depois que a gente sai da casa da mãe, a gente não começa mais a se bater, né? Os gostos é diferente, é tudo diferente, né? Até os costumes de arrumar a casa é diferente. E aí minha mãe, ela foi morar em outra casa, guerreira. Sofreu muito. E aí eu fiquei nessa casa. E essa casa aí foi uma casinha que ficou na beira do rio. Eu tive que perder tudo, né? Perdi tudo, perdi dinheiro, perdi tudo que tinha. Só tinha eu e Deus. Dessa vez só tinha eu e Deus. E aí eu tive um grande encontro com Deus, né? Eu comecei a interrogar Deus. Ó, eu interrogando Deus dentro de mim. Rapaz, coisa forte. Eu olhava para o céu e dizia: se de fato, de verdade o Senhor existe, se de fato, de verdade o Senhor me ama, muda a minha história, muda a minha vida, né? Mas aí não foi assim de repente, não. Eu fui, disse: eu vou me converter. Eu vou acreditar nesse Deus que minha mãe serve. Eu vou acreditar nesse Deus dos crentes para saber se de fato, de verdade, Ele existe, ele né? existe, né? Se de fato, de verdade, ele vai marcar um encontro comigo. Que na verdade, quando a gente se converte, a gente quer um sobrenatural. A gente não sabe que o sobrenatural é todo dia. Só o fato da gente acordar, porque o fato da existência, Anny, o fato da nossa existência já é o fato de alguém te odiar, sem você fazer nada. Apenas olhar para você, ver as tuas conquistas, né? Ver a tua forma de tratar, que é diferente. As pessoas, infelizmente, o ser humano, quando ele não encontra Deus, quando ele não tem Deus, ele é um ser humano terrível, né? Então, de fato, de verdade, eu comecei a buscar Deus. Eu digo, eu vou procurar esse Deus, né? E aí comecei a ler, comecei a buscar. Teve um dia de madrugada, às 3 horas da manhã, né? Porque os crentes sempre falavam, eu ainda não tinha lido sobre isso, mas os crentes sempre falavam que há um portal às 3 horas da manhã e que é o horário melhor de que Deus tem para nos ouvir, né? Eu digo, vou ver se é verdade mesmo. Rapaz, tinha uma cama assim de solteiro e tinha um ventilador, sabe aqueles ventiladores japoneses que passam a noite toda fazendo zoada, você não consegue dormir? E aí aquele ventilador rodando e eu comecei a orar. Meu Deus, se de fato, de verdade o Senhor existe, muda a minha história, muda a minha vida. Perdi tudo que tinha. Onde é que o Senhor está? Se o Senhor me ama, onde é que o Senhor está? E quando eu comecei a fazer essa oração, eu comecei a chorar, comecei a entrar no sobrenatural e espiritual. Então, uma atmosfera diferente no quarto onde eu estava. E tinha uma portazinha de rolo, assim, que o quarto era de frente para a porta da sala. E aquela porta estava aberta. Era 3 horas da manhã. De repente, o ventilador, ele estava parado pro meu lado, que eu estava orando. Ele fez isso, ó. Quando ele fez isso, eu parei de orar. E aí me arrupiei todinho. Fiquei olhando pro ventilador assim. O que é que está acontecendo? Mas eu disse assim, eu não vou ficar com medo, né? Eu sei que Deus está comigo. Eu estava procurando Deus e agora eu já sabia que Deus estava comigo. Eu digo, Deus está comigo. Né? Eu vi aquele ventilador se mexer, algo extraordinário, né? De repente, rapaz, a porta, aquelas portinhas de 2 bandas, ela abriu assim, a parte de cima e bateu. Pá! Só que não foi só uma vez, foram 3 vezes. Rapaz, eu fiquei ali com as pernas ali. Eu digo, eu vou enfrentar. Quem tá aí? Aí levantei, fui lá diretamente à porta. Foi pior ainda, porque eu vi que não tinha ninguém.
Eu vi como de fato, de verdade, aquela sombra escura, ela subiu, que a casa ela dava no corredor, ela subiu de repente aquela sombra escura. Só que eu estava acostumado a ver as sombras dentro de casa por conta da minha avó, da vida com a minha avó. Só que nesse dia foi diferente. Eu vi de fato, de verdade, aquela sombra como que fosse uma pessoa quase com 3 metros de altura, com os olhos em chamas de fogo, como se aquele ser que estava ali estava furioso. Aí eu disse assim no meu pensamento, né? Porque a gente tem um negócio assim de dizer assim, que tem uma intuição, né? Eu aprendi que intuição não existe. Existe o Espírito Santo dentro de nós, que testifica aquilo que a gente faz. Digo, eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Se foi para mim parar de orar, foi perdido. Causar medo, né? E aí eu me ajoelhei ali, fui buscar a Deus, e ali fui batizado em línguas, a coisa mais linda do mundo. Sozinho em casa? Sozinho em casa. Eu não sabia o que estava acontecendo, e toda vez que eu abria a boca, eu falava uma língua diferente. Rapaz, que é isso? Toda vez que eu tentava falar alguma coisa, saía algo diferente. E aí eu deixei que aquilo ali me tomasse, né? E aí eu recebi uma felicidade, algo sobrenatural de Deus, e aí eu descansei. Eram as 4, 5 horas da manhã, já depois de tudo isso. Eu digo, vou dormir um pouco para ir trabalhar. E aí fiquei pedindo a Deus, quando eu acordei, fiquei pedindo a Deus, né? Quando a gente se converte, a gente se pede um sobrenatural a Deus, a gente pede. E aí esse foi o primeiro que eu ouvi. E que ele confirme, né? E de muitos, porque aí dessa forma aí, depois, com muito tempo, eu vim entender que aquele ser que tinha saído dali, quando eu comecei a orar, era o ser que me acompanhava em muitos lugares, né? Em baladas, em festas, né? Em amizades, né? Era aquele ser ali, quando eu me ajoelhei na cama, aquele ser que estava ali, que saiu dali, ele entendeu que perdeu. E perdeu para Cristo até hoje, em nome de Jesus, né? Foi muito forte, aquilo ali foi algo muito forte, né? E aí eu comecei a orar a Deus para a minha família, né? E tinha algo sobre a minha família que tinha que ser resolvido. E aí Deus foi para uma congregação, né? E nessa congregação uma mulher se levantou e disse, olha homem, quando tu estiver pronto, eu te devolvo a tua família. E assim como ele prometeu, ele fez. Ele devolveu a minha família, né? Ainda que houve outras coisas depois, mas Deus ele é extraordinário. Quando ele fala, é prego batido e ponta virada ali, e devolveu minha família, de verdade, né? E aí eu comecei agora a minha luta, né? A luta da minha mãe acabou e comecei a minha luta agora, né? Ensinar os meus filhos, né? Que tudo que eu faria era errado, tudo que eu fazia era errado, né? Porque eu chegava em casa embriagado, né? As maus amizades, né? As coisas erradas que levavam para dentro de casa, né? Naquela época não tinha muito esse negócio de arma, né? Antigamente todo mundo tinha arma. Era uma coisa livre, né? Então, passar para os meus filhos e começar a ensinar agora o que estava escrito na palavra de Deus. Agora foi a parte mais difícil. Aí começa uma grande guerra que ainda não terminou. Estamos aí. Estamos na luta. No combate, né? O combate não para, não para. É muito forte, né? É uma parte de um testemunho, porque muitas pessoas que estão nos assistindo hoje tá passando uma situação difícil. Está passando numa complicação familiar, numa complicação financeira, né? E o que a gente tem para dizer para eles é que não desista. Verdade. Que persista na palavra do Senhor, comece a buscar Deus de fato, de verdade, porque eu sempre falo, né? Quando eu fui chamado, eu tive um sobrenatural dentro do quarto, já agora há quase 15 anos atrás, eu estava no meu quarto e do meu quarto surgiu uma mão com um cajado. E aí uma voz, ela disse assim, estou eu te entregando um povo para você tomar de conta. Aí eu disse assim, eu ajoelhado e olhando para aquela mão na parede, não estava mais assustado, já estava acostumado, né, com o sobrenatural. E eu disse assim, Deus, eu posso até guiar para a tua presença, mas esse povo não, esse povo é teu. Eu não posso, aquilo que o Senhor pode fazer, eu não posso fazer. Que é entrar na vida deles, mudar eles, né? Trazer um caráter de Cristo, né? Trazer um caráter de cristão, uma mudança, né? E aí quando eu peguei isso aí, começou a acontecer. A gente começou na cozinha da minha casa. A gente começou com os tios, os primos da minha esposa, a gente começou a orar, e aí as pessoas eram batizadas em língua,
outros com dom espiritual de ver, né? E a gente começou a se envolver e ali começou a nascer uma congregação que não tem placa, uma congregação que o verdadeiro pastor lá é Cristo, Era né? isso que eu ia, né, perguntar. Como é que hoje é a congregação, né? Fora o que você já falou que começou na cozinha, hoje já tem um Já lugar, tem um né, lugar já. É, específico. mudou para muitos lugares, né? Até hoje. Eu creio que lá será aquele lugar que Deus prometeu, né? Mas o bom é que quando as pessoas elas são cristãs e elas chegam lá, elas ficam assustadas, né? Assim, Pela diferença. é isso que É. eu quero, assim, que ele dê uns detalhes a vocês, porque realmente eu fui, né, visitar. Inclusive, posso dizer que fui batizada no Espírito Santo lá, realmente. E, assim, é realmente bastante diferente, é muito forte, né? Assim, as coisas lá é muito forte mesmo, você sente muito a presença. Eu até, eu vou dizendo que eu disse, sabe, engraçado, não foi aquele dia, mas eu vou falar aqui abertamente. Eu disse, Beethoven, eu tinha medo. Quando eu chegava na calçada, eu já tinha vontade de ir embora. Eu tinha medo. Da primeira vez que eu fui convidada para ir, né, a realidade, eu sentei na portinha, porque na minha mente eu já tinha Vai calculado. acontecer algo aqui. Eu digo, já tinha, se acontecer alguma coisa, meu filho, eu vou, olha, tá mais perto de eu correr. Porque realmente todo mundo que vai lá diz que realmente é muito forte, né, tudo que acontece. Então eu sem conhecer, sem entender, né, É. bem o que é, o que era na realidade também o sobrenatural, essas coisas. E eu ficava só o povo falando, eu dizia, menina, eu vou, mas eu tô com medo, eu não vou mentir, né? É Até verdade. depois, eu vou, mas eu tô com medo. E eu sentei mesmo na portinha mesmo. Eu tenho provas de que eu sentei na portinha, que eu É. disse às meninas, eu vou sentar aqui, aí qualquer coisa eu corro. E eu já consegui sentir uma diferença quando eu entrei, né? Só que eu não entendia, realmente. Quando eu pisava na calçada, minha perna já tremia, né? E eu não entendia, mas eu digo, mas eu vou. É E forte. fui, né? Fui, sentei lá, mas aí eu digo, rapaz, eu vou ficar aqui, porque eu não vou. Aí as meninas dizem, vamos para ali. Eu, não, deixa aqui mesmo, tá bom aqui. Porque eu tinha, gente, realmente esse negócio. Qualquer coisa eu corro. Porque quando eu era pequena, eu acho que eu tinha ficado meio traumatizada também. Fica um trauma, né? Porque quando eu era pequena, eu ia para a igreja, só que eu não fazia estudo, não sabia nada. Então eu via muito, assim, eu já fui para uma igreja aqui em Caruaru, que é grande, que trabalha com área de libertação, essas coisas também, e eu sempre via aquilo ali e aquilo me assustava. É Então, verdade. é por isso que eu acho que eu não entendi, não tinha ninguém que me explicasse. Então, eu pensava que não era de Deus, que aquilo era. Tu tá entendendo? Vinha muita coisa na minha cabeça. E eu acho que eu fiquei meio, assim, Traumatizado. É muitas traumatizada. perguntas, é muitos porquê, Muitos né? porquês. É. Eu digo, "Oxi." E eu não tinha quem me explicasse, né? Minha mãe não ia Não tinha esse para entendimento isso espiritual para. também. Então, assim, eu ficava. Eu era criança, eu acho que tinha, sei lá, 12, 13 anos também em diante, e eu ficava realmente com medo e não queria ir para a igreja. Então, eu não ia. Até que eu também passei um processo, né, na minha vida. Tive algumas experiências, que foi essas experiências que fez eu chegar Até lá, lá, né, e realmente começar a entender um pouco do mundo do mundo espiritual. espiritual. Então, assim, eu digo, rapaz, mas eu tinha eu até disse, não disse a ninguém, Beto, mas eu vou dizer, eu tenho medo, É. né? Mas até acontecer, realmente, fui batizada lá no Espírito Santo, né? E aí foi que os porquê aumentou. Que é isso? Que vai surgindo novas coisas, né? Eu digo, que é isso, que é isso? E vários dons também que a gente vai, é como se Deus fosse nos dando, né? Várias experiências, né, com ele também. Então, assim, eu vou dizer, gente, eu tive medo, não vou mentir. É forte. Teve um casal de colega meu, né, que era aqui de Santa Rosa. E aí ele me conhecia desde de pequeno. E aí depois ele viu que eu tinha me convertido. Aí ele passou de frente com a esposa dele na garupa da moto. Aí a esposa dele disse assim, ô vida, olha, acho que estão fazendo uma grande feitiçaria, ó. Né, porque é bem diferente lá, né? Aí eles, vamos voltar pra gente ver. E quando ele voltou, eu tava lá pregando o evangelho. Ele disse, ô vida, não tem nada a ver com feitiçaria. Não, eu conheço aquele cara ali, que é o homem de Deus. Tem algo diferente aí. Aí eu disse, mas é muito diferente. E de fato, de verdade, é muito diferente, né? A forma da gente buscar Deus, da gente adorar, porque as igrejas em si, né? Principalmente as grandes igrejas, ela tem um sistema de domínio diferente, né? É, traz a harpa cristã, né? São as cadeiras tudo brancas, as paredes tudo branquinho, né? Tudo bem organizado. Lá é organizado, só que diferente, né? A gente apaga as luzes,
liga candeeiro, coloca incenso, né? E as pessoas, elas mudam quando vê, as pessoas vê o fogo, né? Que vê os incensos, né? Porque naquele tempo adorava muito com os candelabros, né? Com candeeiro a Deus, né? A gente aprendeu isso lá no livro de Mateus, de Lucas, de João. Ele vai ensinar que desde quando Jesus ele nasceu, foram 3 reis magos, né? A palavra do Senhor ela é bem clara que foi 3 reis magos. Não vai dizer que foi 3 pastores, nem foi 3 padres. Foi 3 reis magos. E aí Jesus nasceu e eles foram abençoar, né, o menino Jesus, né? Tanto que teve aquela perseguição de Herodes e tudo. Mas aí, quando eles encontram lá, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que eles trouxeram ouro, mirra e incenso, né? E tudo aquilo ali tem um significado de adoração ao menino Jesus, né? O incenso é porque naquela época eles adoravam muito nos templos com incenso, né? A mirra era para que fizesse o candelabro, para que perfumasse o lugar. Então, tudo diferente. E o ouro, que foi aquele baú de ouro, né? Que veio se revelar lá na frente no ministério de Jesus, né? Jesus era um jovem, né, que ele era rico, mas não podia mexer no dinheiro, né? Você vai ver a história de Jesus inteira, que na época que ele começa o ministério, que é o primeiro milagre, né, que é no casamento, né, que ele vai dizer a Maria, vai dizer, mulher, não é chegada a minha hora, né? Quando ele fala ali, é porque não estava naquele momento, mas por ela ele fez o primeiro milagre, né? Que até hoje lá em Israel tem as talhas, né, que foram separadas, testificando isso aí. Muito bom. E aquele dinheiro, que era aquele ouro que estava no baú, Jesus passou 30 anos para usar ele, né? Você vai ver que lá no livro de Mateus e Lucas tem uma passagem que ele vai estar com 5.000 pessoas no deserto e ele vai pedir para Pedro ir comprar um dos discípulos, que é Pedro, e comprar comida. Você já pensou comprar comida para 5.000 pessoas? Já era muita comida. Tinha que ter muito dinheiro, né? E Jesus ele não pedia oferta, não pedia dízimo, né? Era aquele que desce de todo o seu coração, ele nunca pedia. Ele já estava, aquele dinheiro já foi preparado para o ministério, né? E aí a gente começa a aprender as coisas, né? Por que o incenso, né? E aí o pessoal do Egito, eles já tomavam isso, né? Como o pessoal da feitiçaria, muitas coisas são tomadas. As pessoas, tem gente que me vê na rua, faz assim, né? Um dia eu vim do casamento, né? E eu estava todo de preto, né? Aí com a gravata vermelha. E era uma irmã da igreja. E ela olhou para mim e disse, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que ela ficou assim, diz que um macumbeiro que fala o nome de Deus. Né? Eu não tenho nada a ver com o pessoal feiticeiro, é porque muitas vezes eles também não entendem, né? É uma forma de buscar. Jesus ele veio justamente para esse povo, né? E aí, quando ele, assim, o ser humano, Anne, quando ele não conhece, ele julga. Essa é a dificuldade do ser humano, o grande problema do ser humano é isso, que quando eles veem alguma coisa, eles vão julgar aquilo ali. Eles não vão ter a experiência de ver, né? Eles vão julgar. E muitas pessoas, por ver a situação da igreja, né? Uma igreja com candeeiro aceso, com incenso, né? Porque hoje, se você chegar para um cristão e dizer assim, ó, você vai fazer uma oração e você vai acender uma vela. Ó, vela é coisa de católico. Ó, vela é coisa de macumba. Não tem nada a ver, né? A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós estamos num mundo de treva. E se você pegar uma vela e você dizer assim, Espírito Santo, essa vela representa a tua luz dentro de mim, a tua luz comigo, no meu quarto. Então essa vela aqui te representa. E você orar. E eu aprendi com um pastor de libertação, né? O nome dele era Pastor André, né? Ele, Aleijadinho das Duas Pernas. Glorificado seja o nome do Senhor pela vida do Pastor André, né? Eu sei que ele está assistindo aí, ele veio, um abraço para ele. E eu aprendi muito com ele sobre isso, porque as pessoas elas julgam a roupa, elas julgam a vela, elas julgam o candelabro, elas julgam o incenso, e tudo isso faz parte das coisas de Deus, né? Da cabalística judaica, do israelismo, e assim vai. Muitas e outras coisas, se você for buscar, o judeu, ele é uma pessoa tão forte com essas coisas que é extraordinário, né? O judeu, ele coloca na porta do quarto dele, né? Que chega uma dúvida na mente das pessoas, né? Fora Lilith, quem é Lilith, né? Então, os feiticeiros, eles têm um livro que diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão, e aí
outros Todo um contexto, no contexto contexto, né? histórico. E aí eles colocam. Por que é que eles colocam, né? É porque, de fato, de verdade, a nossa Bíblia, né? Hoje eu tenho uma Bíblia bem diferente, as escrituras de Ahu, né? Ela tem 3 línguas, aramaico, hebraico e português traduzido. Muito bom. E essas Bíblias hoje que estão inovando, eu estou voltando para as outras que estão com menos, como é que diz, erro de tradução, né? Por conta dessas coisas, né? Existem outros livros que eram para estar dentro da Bíblia, né? Mas a nossa Bíblia, ela foi trazida, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo padre, né? O cristianismo nasceu de Lutero, foi ele que saiu da Igreja Católica. A gente não pode julgar o católico. Tem gente que pega o católico, misericórdia, é um católico, misericórdia, Ô, meu Deus. Beethoven, até porque outras nomenclaturas religiosas, né, elas unem também alguns segmentos de cada É, religião, é. né? Tem até faculdade hoje de não só da teologia, mas de outros segmentos, Isso, né? isso. Eu posso até dar nome aqui, a gente não está Não, agredindo nem falando jamais. nada, né, sobre, Jamais. mas Eu me- temos o bandismo, atrapalhando, que existe já, atrapalhando né? você, eu posso até dizer, de fato, de verdade, eu conheço católicos que, pela vida deles, eu sei que eles vão para o céu. De fato, de verdade, que adora a Deus de fato, de verdade, totalmente diferente do que as pessoas julgam. Sim. Né, como eu estava falando, tem hoje muitos estudos, não só dentro da teologia, o curso de teologia, né, mas temos hoje faculdade de Umbanda, né, existe cidades, né, Isso. estados, eu acho que não, eu não lembro a cidade, mas que já tem a faculdade de umbandismo, Tem. que No Rio, ensina, no Rio tem. né, que ensina já aquela religião. E aí você pega um pouquinho desse estudo, você vê que eles É, traem para si um pouco de isso. cada coisa, Como né? nos ensinar Davi, né? Nós também temos que descobrir quem são aqueles nossos inimigos bem, né? Temos que saber com que a gente está combatendo também, né? Não falo das pessoas, eu falo, como diz na palavra do Senhor, a nossa briga é contra principados e potestades, não é contra a carne e o sangue. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? É, Que não é carnal, isso. Nunca né? foi, né? É Nunca foi, espiritual, é verdade. E né? nisso aí eu concordo, concordo, É bem né? diferente. As pessoas elas não conseguem entender. Elas querem, de fato, de verdade, julgar as pessoas pela forma de vestir, uma forma de se expressar, né? A gente sabe que tem as simbologias aí, mas aí a gente pode trazer a simbologia para uma pessoa que ela já entende o mundo espiritual, né? Porque, digamos, um jovem, ele pega um crucifixo e ele coloca pendurado no pescoço. E para ele é uma coisa simples, né? Mas para uma pessoa que ela entende, ela sabe que o crucifixo tanto ele protege como também afasta, né? O crucifixo que fica pendurado no pescoço, ele não vai só proteger, mas se você também tiver de ganhar alguma coisa naquele dia, você não vai ganhar. Então, são situações de estudo daquilo que você vai usar, né? No mundo espiritual, né? Se você chegar para um cristão hoje e dizer assim, meu irmão, toma um banho de sal grosso, você está fazendo macumba, você está fazendo feitiçaria, que não tem nada a ver, vai tirar... Você vai para a praia, quando você vai para a praia, né? As pessoas, elas não entendem, vai para a praia, elas acham que é só o sol, mas quando termina o dia na praia, estão super enfadadas. Por quê? Porque, de fato, de verdade, a água com sal, ela tira toda a negatividade. Só que se você passar muito tempo, ela não vai tirar só a Vai negatividade. queimar. Ela vai tirar tudo. Não, ela tira tudo, de fato, de verdade. Ela limpa mesmo. Ela tira a força, ela tira a forma de se expressar, ela tira tudo, vai embora. Quando você passa o dia na praia, quando você volta, você não tem coragem para nada. Tem que dormir para recuperar novamente. Né? As pessoas não entendem, elas julgam, né? Se você chegar para uma pessoa que é ótima, toma banho de chá de boldo, toma banho de chá de louro. Oxe, que isso, rapaz? É ótimo, isso aí é ótimo. As pessoas não entendem, né? Ah, isso é feitiçaria. Aí eu vou dizer assim para as pessoas que não entenderam e leram a palavra e às vezes não perceberam. Então Jesus, ele era um grande feiticeiro. Vem aquele cego. O cego chega diante dele. Jesus, ele tinha poder e autoridade para o cego. Colocar a mão na cabeça dele e dizer assim, vai embora, você está vendo. Veja, em meu nome, em nome do Pai. Você está vendo. Quer ver? Veja. Né? Mas aí ele vai pegar o lodo, ele vai cuspir, ele vai passar nas mãos e depois ele vai passar na visão daquele homem. E aí ele vai dizer a ele, ó, porque o homem já é cego, então ele sabe andar no escuro. Ele vai dizer a ele assim, ó, vai até o tanque de Siloé e lá você se lava. Né? E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele lava a primeira vez e aquele homem ele começa a ver turvo. E depois quando ele lava pela segunda vez,
Aí começa a limpar, aí ele vai e lava a terceira vez. Aí vai dizer que a sua visão, ela limpa, né? Então seria uma grande feitiçaria, né? As pessoas não entendem essa parte, né? A gente vê lá Eliseu, Eliseu lá atrás, ele chega no rio e o rio está totalmente envenenado. Toda a cidade sofrendo por conta disso, né? Ele vai pedir sal, sobe na fonte do rio, ele abençoa o sal, consagra a Deus e derrama sobre a água. E aí purifica todo o rio, né? Começa na mesma hora, começa a ter vida, né? São milagres feitos, né? Seria isso então para aqueles que ainda não conseguiram entender, né, a religião, cristianismo ou a Deus, seria uma grande feitiçaria, né? Se você pegar um copo e você com esse copo com água você fazer algo, seria transformar, mas elas não sabem que o copo com água, ele é um portal. Quantas pessoas não foram curadas com o copo com água? Lá na congregação da gente, lá, uma senhora com 35 anos de diabetes, né? E aí eu fui chamado até, não foi eu, tá? Não tenho poder para nada, sou apenas a ferramenta, como qualquer outra pessoa pode ser. Cheguei, a gente tava o louvor tocando, e aí eu cheguei no meio da congregação, e aí Deus disse assim, chama ela, oferece a mim um copo com água, consagra a mim e dá para ela tomar. E aí a irmã Lúcia, Deus seja louvado pelo seu nome, irmã Lúcia, e aí a gente levantou o copo com água, consagrou, e eu pedi para que ela tomasse. E ela nem sabia para que era, né? E ela em outros lugares, em vários lugares ela já tinha ido e não tinha conseguido a cura, né? Que ela disse que o que mais martirizava a vida dela era a diabetes. E aí ela tomou aquele copo com água, depois ela foi fazer o exame de diabetes, deu zero. Ela fez de novo, deu zero, fez de novo, deu zero. Foi para a farmácia fazer, eu acho que Tá tá quebrado. quebrada, aí foi para a farmácia. Chegou lá, a mulher da farmácia disse, não, ela não tem diabetes. Ela disse, eu só vou acreditar quando eu, de fato, de verdade, for para o médico. Ela marcou uma consulta, foi para o médico. O médico fez o exame, passou para ela. E aí, quando ela sentou de frente do médico, que o médico viu os exames dela, disse assim, você tá brincando comigo? Você veio fazer o que aqui? A senhora não tem diabetes, nunca teve diabetes, né? E louvado seja o nome do Senhor, ela foi lá com muita felicidade, né? Contou esse testemunho na igreja. Isso é muito legal, Deus é maravilhoso, é extraordinário, né? E aí, como eu digo, é bom a gente ser ferramenta de Deus, a gente se sente bem, né? E aí outras coisas eu vi também, eu vi pessoas se levantarem de cadeira de roda, pessoas que eu sabia ali há 10 a 15 anos que de fato, de verdade, era paralítico, né? Eu vi um pastor amigo meu, de lá do Monte Verde, ele veio e a gente entrou numa favela e a gente começou ali a pregar pro pessoal e tinha esse senhor de cadeira de roda, ele chamou, levanta-te em nome de Jesus. Aí o senhorzinho ficou olhando assim para ele, né? Por que não ficaria, né? Estranho, né? Ficou olhando assim para ele, ele disse, levante em nome de Jesus. Aí ele não creu, o senhorzinho não creu, ele disse, eu creio por mim e por ti. E aí pegou a mão dele assim, ó, e eu fiquei olhando, eu digo, vou ficar perto, porque se aquele senhorzinho cair, eu seguro ele. Na hora que ele pegou na mão assim, o senhorzinho, ele tomou um choque, estirou as pernas assim, e ele saiu puxando ele. E ele começou a caminhar, né? Só que há tantos anos ele Na sem cadeira. andar, né, na cadeira de roda, fica atrofiada o músculo, né? E ele com aquelas perninhas fininhas e começou ali algo sobrenatural. Então foram coisas que ninguém me contou, foram coisas que eu vi Deus fazer, né? Foram coisas que eu vi Deus fazer. Deus é Deus de maravilha, né? Deus ele faz algo extraordinário. Ele é de fato, de verdade, ele é o Deus do impossível. Isso é para você que está nos assistindo Tá tão aí, boa a conversa que né? eu tô só ouvindo. Ele é o Porque Deus é do bom a impossível, gente é. ouvir, é assim, né? A gente observar, prestar atenção, ver que existem essas diversificações, né, dentro das próprias doutrinas. E eu queria assim que você explicasse também um pouquinho para o professor de casa como é que funciona, quais são os dias de culto, aonde está localizado. Explicasse um pouquinho como é a sua doutrina, porque a gente já vê que ela é diferente, É. né, das outras e até causa medo, porque eu sei que, né, É tinha bem medo. diferente, é. É uma congregação que a gente não se importa muito assim com o lugar, né? Como a palavra do Senhor ela nos ensina que o Espírito Santo de Deus ele não vai habitar em lugares feitos por mãos humanas. Como a própria palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja de Cristo somos nós. Então o Espírito Santo está dentro de cada um que chega lá, né? O Espírito Santo, mas
é uma pessoa que ela é ímpia, que ela está no mundo. Sim, mas o Espírito Santo de Deus estava lá, está lá com ela. Estava não, está com ela. O sopro de vida foi trazido pelo um ser supremo. Então o Espírito Santo de Deus está lá. Deus ama cada ser, Deus ama dos peixes às árvores do céu. Todos eles, imagine a melhor construção dele, né? A gente é uma construção de Deus perfeita, né? Somos imagem e semelhança, né, do Criador, todo... em meio a tantos defeitos, né, e viemos do pecado, né? Eu tenho toda certeza que todo o universo, né, ele almejava ter essa imagem que nós temos, que é a imagem de Deus, né? Não é à toa que a gente se encontra com o ex-anjo de luz, com Lúcifer, que ele nos odeia, né? Porque, de fato, de verdade, ele era muito mais belo. Mas ele era muito mais belo e cheio de joias preciosas, mas ainda assim, ainda sente inveja da gente, né? Então, lá a gente não faz exceção de pessoa ou de roupa, da forma que for, a gente abraça todo tipo de gente, que a gente tem certeza que só o Espírito Santo de Deus pode mudar. Eu creio assim, Anne, que qualquer pessoa, só quem pode mudar ela é Deus. Então, não adianta você chegar lá e eu dizer assim, não, Anne, você só tem que andar de saia. Não, Anne, você não pode mais cortar o cabelo. Não, Anne, você tem que parar de se maquiar. Aqui o pessoal tem muitas essas coisas, né? Tem igrejas que têm doutrinas, né? Humanas, né? Que fala, como Paulo, fala o nosso amado apóstolo Paulo, né? Ele fala que doutrinas de homens são levantadas por doutrinas de demônios, né? Porque elas não vêm para salvar, mas elas vêm para condenar, né? É tanto que eu aconselho a todo mundo fazer um culto de casa. Tem que ter o culto dentro da sua própria casa, né? O cristão, ele tem que ter um dia de reunir a sua família e pegar a Bíblia, né? E Deus, ele vai dar ensinamento, vai ensinando, vai trazendo oração, vai trazendo louvor. Tem que ter um dia isso aí. As igrejas não querem que isso aconteça porque não vai gerar renda, né? Mas aí a gente estamos em busca da salvação da alma, a salvação daquilo que Deus tanto busca, aquilo que Deus tanto almeja, né? Que é a salvação de cada um de nós, né? E lá é uma doutrina que é assim, você vai chegar e depois você vai se acostumando, né? As pessoas quando chegam lá, chegam com medo, né? Vê algumas pessoas se manifestando, né? Isso acontece, é muito bom. Eu sempre falo para as pessoas que chegam lá, ó, se você se manifestar, não fica com vergonha. É impossível ficar sem vergonha. Mas as pessoas ficam com vergonha, né? Daquilo que aconteceu, porque elas não se lembram do que fez, ou do que disse, ou do que aconteceu, que de fato, de verdade, não foram elas, né? Mas as pessoas ficam com vergonha e eu falo para elas o seguinte, ó, quando isso acontece é muito bom, porque aquela pessoa ela foi com aquele espírito e aquele espírito ele foi expulso, ele foi arrancado da vida daquela pessoa. Então a vida daquela pessoa ela só tem a melhorar, né? Então muitas pessoas dizem assim, eu não vou não, pode ser que eu me manifeste, pode ser, ou já encontrei com pessoas que quando chega de frente do púlpito, elas já chegam orando, Senhor, não deixa não manifestar, não deixa, não deixa, não deixa. Ô, Beethoven, agora eu tenho uma curiosidade, porque eu estou estudando um pouquinho, sabe, sobre... Eu tenho um curso também de teologia, algumas coisinhas já, um técnico, mas assim, eu tenho essa curiosidade, porque assim, quando há expulsão de um, né, também tem que ter a aceitação da pessoa. Como é que funciona isso? Em relação, tá, eu expulsei, mas a pessoa meio que foi aquele momento ali, aí não aceitou. E na própria palavra fala, né, que um sai, mas volta... Isso, né, volta 7 vezes 7 e assim por diante. Aí como é que é esse... Isso acontece, isso está acontecendo, foi bom você perguntar, falar sobre isso, está acontecendo em muitas congregações, são pessoas que elas são levantadas, mas ainda não estão preparadas, né? Quando você fica de frente, da linha de frente do altar, e você vai orar em pessoas, e os demônios que está tentando destruir a família daquela pessoa, ele vai se virar contra você, né? E você tem a defesa de Deus, claro, só que existem coisas na lei espiritual que Deus ele não vai ultrapassar a sua lei. Então, para você colocar a mão sobre uma pessoa ou para você orar por uma pessoa, você tem que ter certeza, convicção da tua salvação e daquilo que você quer com Deus, né? Porque existe a pessoa que, eu sempre falo, né? Lá é uma congregação que eu sempre digo assim, todo mundo que chega aqui pensa que é ovelha, ninguém aqui é ovelha, é todo mundo sacerdote. Começa a ser sacerdote da sua própria casa. Por quê? Porque as pessoas têm uma diferença de ser ovelha e sacerdote.
A ovelha, ela vai estar todos os dias no pasto. Então, a ovelha, ela vai estar todo dia ouvindo a palavra e praticando dentro da sua casa. E ali ela para. O sacerdote, ele tem a sede de clamar o evangelho no mundo inteiro. Ele tem a sede de buscar, e cada vez que ele busca, ele quer buscar mais. É como você é sacerdote de Deus, e às vezes você nem percebeu ainda, mas você é sacerdote de Deus. Há uns dons espirituais dados de visão, que a gente vem de criança, a gente não consegue identificar, a gente não sabe identificar. E aí começa a mudar, né? Então, orar por alguém é algo difícil, porque você pode ter uma viagem, onde muitos chamam de viagem astral, quando você começa a orar, o teu espírito ele sai do corpo. Se você é uma pessoa que de fato, de verdade, você está ali e se entregou a Deus, então o teu espírito ele sai do teu corpo e ele vai visitar aquela pessoa onde ela está, só que de uma forma diferente. Ele não vai ver só o ambiente onde a pessoa está, ele vai ver o mundo espiritual onde aquela pessoa se encontra, né? Se ela está sendo atacada, se ela está sendo oprimida por espíritos, como é que está a vida dela, sentimental, familiar, financeira, e aí Deus ele vai te levar sobre isso aí. Só que aí, no mundo espiritual, aqueles seres, aqueles demônios, aqueles espíritos, né? Que há uma diferença entre demônio e espírito muito forte, né? E aí eles vão começar a te ver, e aí eles sabem que você conhece o mundo espiritual, e eles vão parar de atacar aquela pessoa, e adivinha para quem ele vai se virar, né? Para você. E se você não for uma pessoa que de fato, de verdade, está firmado em Cristo, que tem um escudo de Deus ali, né? É como eu aprendi, né, com o pastor André, ele dizia assim, não adianta você estar em casa e abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e botar lá na igreja, no seu estante, né, ou no seu rack. Se você não lê ele todos os dias, não serve de nada. É uma espada uma parada. oração forte, né? O Salmo 91. Forte, muito forte. E muitas pessoas elas leem, mas não entendem, né? Quando diz assim, eu fiz a minha morada no Altíssimo. Então é uma pessoa que de fato, de verdade, ela entregou a vida a Deus, né? Aí vai prosseguir, ele vai dizer assim, que vai colocar você debaixo das suas asas como se fosse uma galinha, né? Tomando conta dos seus filhos para que nada aconteça, né? E ele vai dizer, aí mais forte, ele vai dizer assim, eu sou o teu escudo bloqueio. Quando ele diz eu sou o teu escudo bloqueio, ele está dizendo que nada vai acontecer contigo, nada vai te atingir. E Satanás, ele entende muito esse salmo, né? Você sabe que Satanás, ele era um ser que morava lá no céu, então ele conhece a Bíblia mais que a gente, né? Ele viveu muitas coisas do passado do Velho Testamento, está vivendo agora. Ô Beethoven, será que muitas pessoas, assim, elas travam ao conhecer o mundo espiritual por essas experiências que, assim, geram medo? Como é que, assim, você pode explicar, né, um pouquinho? Porque eu tenho até dúvida, acho que muita gente em casa também tem essa dúvida, né? Tem algo que... Eu tô aprendendo um bocado hoje, minha gente. Tem algo que as pessoas... Vocês de casa, eu sei que também tá. Isso mesmo, tem que botar em prática. Estamos todos aqui para aprender. Isso mesmo. Né? E não julgar. Eu digo sempre aqui, quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, de palestra, de tudo, eu sempre falo, gente, não vamos julgar, vamos ajudar. Se eu não posso, se eu não sei, vamos buscar quem sabe, né? O julgamento, ele não faz você crescer. Não. Ele só nos atrapalha. E Isso você mesmo. ajudar, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu não posso ajudar, eu vou tentar ver alguém que possa ajudar. E cada um tem uma visão, né, de Isso. algo na sua vida. Isso. Então, assim, eu mesma sou um tipo de pessoas que eu vivo com muita gente, muitos tipos de pessoas, de personalidade diferente, caráter diferente, religião diferente. E eu gosto de ouvir todas, né? Mas a minha certeza é minha. Glória. Né? Isso mesmo. Então, assim, você que está em casa talvez não possa concordar com tudo, mas eu acho muito interessante. E eu gosto de ouvir essa diversificação para mim montar a minha personalidade, meu caráter e até a minha comunhão com Cristo. Isso mesmo. Né? Então, assim, por isso que eu fiz esse convite, né, a você, porque eu conheço você, conheço realmente a sua história, sei como foi sua história. Nunca imaginei, pessoal, também, do jeito que eu conheci ele fosse se tornar um pastor, ter uma congregação. Ninguém nunca imaginou, é verdade. É verdade. Então, assim, e isso é importante para a gente levar, porque Deus fala lá em João, né, que conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. E essa verdade que Deus fala, no meu entendimento, no pouco entendimento que eu tenho, que eu peço a Deus mais e mais todos os dias, porque estamos evoluindo, é o conhecimento, né? Essa diversificação. Eu posso falar eu vou falar uma experiência que eu tive com Deus e em acreditar nesse versículo e entender um pouquinho as outras religiões, que foi assim, quando eu me converti, eu era católica, né? Eu já fui para centro espírita, eu via várias palestras, adorava as palestras, são muito inteligentes, gosto muito, Isso mesmo. respeito, né? Isso mesmo. Aprendi muito. E assim, mas quando eu me converti em casa. Sozinho, né? Sozinha, eu converti em casa. Então, assim, e eu passei a ter mais dúvidas, mais interrogações. Mas aí foi quando eu me converti, aí começou a ver muita coisa ao mesmo tempo, eu sem entender muito, tal e tal. Tive um apoio de outras pessoas, tenho até hoje, né, um auxílio de outras pessoas que têm mais experiência, né, nessa fé. Você também me ajudou muito, Vanessa, também a sua esposa, ela, né, a gente sempre conversa, às vezes eu tenho dúvida, então, tu acha que isso é assim, assim, né, a gente sempre conversa com a Melry, conversa com outras pessoas que têm esse conhecimento. Pode dar uma direção diferente, né? Exatamente. E assim, e a experiência que eu tive nesse contexto, por isso que as pessoas perguntam, mas aí você só recebe evangélico? Gente, aqui a gente recebe todo mundo que tenha Isso um mesmo. só propósito, né? Que é a palavra de Deus, acredita, né? Nessa transformação, nesse desenvolvimento, e a experiência em si foi. Quando eu me converti, tudo, um turbilhão assim de pensamento, de coisas, várias religiões, várias coisas, cada um dizia uma coisa, cada um fala de uma maneira, de um jeito. E hoje eu até recebi uma pessoa que falou assim, quem quiser entender Deus vai endoidar. E realmente, É endoide. verdade, é verdade. Endoide. Então, assim, mas eu tinha uma curiosidade de saber, né? Assim, eu dizia, Senhor, por que há tantas religiões? Eu perguntei, isso foi uma das orações que eu fiz, quando eu conheci ter mais intimidade com o Senhor, e eu fazia direto essa noite. Eu acho que eu perguntava, sei lá, eu passei 3 semanas perguntando. Por que há várias religiões? Eu não estou entendendo o que é isso, o que é que está acontecendo, e eu sempre indagava essa mesma coisa. Até que eu amanheci, né, um dia, acordei, e eu ouvi a voz que falou assim, 1 Coríntios 12. É forte. Intuição, né? O pessoal fala que é intuição. Aí pronto, a intuição, 1 Coríntios. Mas eu não conheço esse versículo, né? Eu não tinha, eu conhecia 1 Coríntios 13, conhecia outros, mas esse não. Eu digo, vou ler todo o capítulo, né, para ver o que é que tem aí. E quando você chega lá no versículo, eu não sei se é o 5 ou se é o 6, mas eu acho que o 5. Ele fala assim: haverá vários ministérios, mas sobre ele sairá o meu espírito. Oh, glória. Então ali eu entendi o que Deus estava querendo me dizer, né? Que ele está em todo lugar qual. E depois eu fui pensar realmente, e veja como é forte assim a resposta de Deus, né? Porque na própria palavra também fala o quê? Que ele fala, onde tiver 2 ou 3 ou, ali. né, eu estarei presente. Sim. Então, aquilo ali foi uma certeza dentro de mim que estava indo tudo bem, mesmo eu estando toda complicada e sem entender o surgimento de todas as religiões, porque aí a gente vai pegar a história, pré-história, vai pegar todo o contexto, a gente vai ver, feito você falou, né? A parte do quando começou o protestantismo. Então, assim, isso me trouxe a curiosidade de conhecer cada religião, de estudar um pouco mais, de entender. Então, assim, eu acho assim, que essa experiência, essa comunhão com Deus, né, é muito importante para cada um, independente de religião. Eu sempre costumo dizer e falo, não é sobre religião, Não, gente. é sobre Deus. É sobre, né, sobre comunhão. Quando eu aceitei aquele cajado que saiu da parede, eu disse a ele. Eu disse, como vai ser? E a intuição, né, que eu aprendi que é o Espírito Santo, disse para mim assim, você não vai colocar placa, porque se você colocar placa na igreja, você vai ter que registrar, ela deixa de ser minha e começa a ser sua. E eu falei, e o pastor é o senhor, eu não sou pastor, eu posso dirigir, né? As pessoas hoje em dia me chamam de pastor, porque também o pessoal já tem costume, né? Mas eu disse a Deus que eu nunca queria ser pastor, porque quando as pessoas estão angustiadas, quando as pessoas estão tristes, quando as pessoas estão passando por problemas, elas se ajoelham no chão do seu quarto, do seu banheiro, da sua cozinha, da sua sala, no corredor, às vezes até na rua, desesperadas. E elas dizem assim, meu Deus,
Então somente só Deus pode mudar. Então somente só Deus pode fazer. Então, quando eu aprendi, foi um dos versículos que eu amei na Bíblia, João 10, 9. Ele vai dizer assim: eu sou o único pastor. Rapaz, aquilo ali é muito forte. Quando ele diz eu sou o último pastor, então não há outro, né? A gente chama as pessoas de pastor, né? Não tenho nada contra Respeito pastores, também, né? respeito, né? A gente, hoje também, com a ideologia de gênero, a gente tem que chamar da forma que as pessoas querem, né? Então, assim, também pelo respeito, também pelo amor às pessoas. Tem pastores que não gostam de mim, né? Eu continuo orando por eles. Deus abençoe todos eles. Tem deles que são muito meus amigos. Gosto mais assim. E tem os que ensinou, né? Tem os Isso que faz ensinou. parte. Nem Cristo Tem o veio, pastor todo mundo Josias. gostou, né? Eu amo o pastor Josias, né? Eu amo. Foram pessoas que eu aprendi muito, né? Eu tenho um pastor que me ensinou muito, foi o pastor Josias. No mundo espiritual, eu acho que 60% do mundo espiritual, o que me ensinou muita coisa foi ele, né? Muitas coisas que eu via e eu Não falava para entendeu. todo mundo, ele dizia assim: você não pode estar falando para todo mundo, não. Daqui a pouco vão querer te internar e dizer que você é louco. Tua visão é aberta. E aí ele começou a me explicar. E aí, dentro da igreja, às vezes as pessoas chegavam, né? E aí eu via aquele negócio escuro acompanhando aquela pessoa. Aí eu olhava para ele, ele fazia. E aquele sinal que ele fazia para mim, eu já sabia que ele também tá vendo. Quando eu olhava para ele, ele fazia assim. Ele dizia assim: eu também tô vendo. Aí eu não tô louco. Né? É muito forte. Isso aí é muito forte, né? E aí, muitas coisas eu fui buscando e fui procurando livros, né, que não estão na Bíblia, mas que testificam, né? O livro de Enoque, o Etíope, é muito bom, Melquisedeque, né? Apógrafos bíblicos que eram para estar na Bíblia, mas se fosse a Bíblia já ia ser, já imaginou, né? Então foram tirados, mas eu aconselho as pessoas a lerem, né? O livro de Bartolomeu, tem um Apocalipse de Pedro que está fora da Bíblia, né? Tem outros livros que também estão fora da Bíblia. Você pega algumas coisas que aqui e ali vai servir para a sua vida, porque tudo na nossa vida, né, a gente tem que peneirar, né? A gente não pega tudo e vai viver tudo intensamente. A gente tem que pegar, peneira aquilo que é bom, aquilo que nos traz coisas boas e direções boas, e o resto a gente lança fora, né? A gente não pode tomar uma direção, né? Até quero convidar o pessoal lá na quarta-feira, tá? A gente faz visita em casa, tá? Só você falar, tá ligadinho aqui para a Ânia aqui, tá? Deixe seu Do estúdio, contato deixa meu também, contato. deixa o teu contato. Sim, tu estava explicando como é que era um pouco a doutrina, aí tu, assim, eu vou pedir que o senhor, né, porque eu digo tu porque, né, mas desculpa aí, Fica à vontade. que o senhor explique um pouquinho como funciona, né, para a gente fazer, infelizmente, o encerramento, porque eu vou dizer que eu aprendi bastante, Ok. não vou mentir, né, e espero aprender muito mais, não só com você, mas também com todos, né, que vem aqui, que traz a palavra, que nos ensina, que dá essa doutrina que realmente são independente de placa, de quer que seja, eles trazem e servem a Deus. Então, assim, eu já vou agradecer, mas só que eu queria que você concluísse aí, pode deixar seu contato. Se a igreja também, eu acho que não tem, eu nunca vi não, gente, Instagram não, mas tem, Tem eu não não, sei, eu não sei tem se não. tem, por isso, mas aí ele deixa o contato, né, Deixa dele, sim. quem se interessar, entre em contato com ele, e também depois a gente vai tentar fazer uma visita aqui e trazer você para um ensinamento, alguma Ok, coisa desse tipo. ok, muito Eu bom. saiba que as portas estão abertas. A nossa doutrina é que você venha do jeito que está e Deus vai te mudar a tua vida, a tua história, né? É uma igreja onde lá a prioridade é você que está sendo levada por Cristo. Não importa como você esteja, não importa se você veio de outra congregação, se você não veio, ou se você está querendo conhecer a Deus, né? Ou se você tem curiosidade, tem muita gente que vai para lá por curiosidade, né? Lá a gente não tem dízimo e oferta, o dízimo e oferta é aquilo que você deseja do teu coração, né? A gente gosta muito quando as pessoas vão para lá e elas doam cestas básicas, né? Lavam roupas, calçados, isso aí para ajudar as pessoas, né? E aí é uma doutrina que ela vem trazer para que você venha aprender a ter uma comunhão com Deus. Não as pregações que você vai ver lá não vai ser uma pregação que vai falar sobre prosperidade, mas são ensinamentos de vida diferentes que vai trazer você ter uma intimidade com Deus.
O nosso maior alvo é que hoje você venha de fato, de verdade, não conhecer aquele homem lá da cruz, como o pai e a mãe da gente ensina quando a gente é pequeno, mas a gente venha conhecer Jesus Cristo, que hoje está sentado sobre o seu sublime trono e que reina, mas que o Espírito Santo de Deus está conosco, né? Então, vá da forma que você está, vá com curiosidade, né? Vá da forma que a gente pega as pessoas do jeito que ela está e a gente deixa que Deus trata, a gente não trata. Quem trata é Deus. A gente faz visita em casa, tá? Depois que as pessoas vão para lá, a gente marca um dia de visita na casa da pessoa, a gente faz oração, tá? Eu vou deixar meu contato, quem quiser ligar de madrugada, quem quiser ligar durante o dia, sempre que estou sempre disponível, quando eu estou um pouco trabalhando, mas aí sempre quando deixar mensagem lá, depois eu vou responder, tá? Nas quarta-feiras, quem quiser a nossa visita, tá? Vai eu e mais 2 pessoas até a casa da pessoa, a gente vai trazer oração, a gente primeiro vai ver o que acontece no ambiente, como é a família, o que é que está acontecendo de errado, para a gente poder dar uma direção de aconselhamento para mudar a história, tá? Nosso contato é 819-9221-5500. Aí ficou a dica e o contato. Então, para você ir de casa que quer, né, conhecer, quer ir, então, as portas estão abertas, não é isso? Isso mesmo. Na segunda-feira, Eu ia dizer às agora 7h30 da noite, tá? E na sexta-feira, 5 horas da tarde. o culto, O né? culto lá, José Carlos de Oliveira, Rua José Ferreira de Almeida. Pronto. Todas as informações aí para vocês. Sei que muitas pessoas ouviram e se identificaram e Isso também mesmo. tenho certeza que transformaram, né, de certa forma a sua vida, ou pelo menos tiveram a sementinha foi plantada, Isso mesmo. não é verdade? Então, assim, eu agradeço a você, né, Foi um o prazer. convite, Foi um prazer. aceito, né, e agradeço a você de casa que nos assistiu, compreendeu, aprendeu, né, e foi bacana demais. Para mim, eu aprendi muita coisa e tenho certeza que vocês aí também. E temos muito a aprender, né? Isso Um com mesmo. o outro. É o que eu falo, é a corrente do bem. Então, obrigada a participação de todos vocês e até o próximo podcast.